Livro de 1 Reis, capítulo 17. Livro de 1 Reis, capítulo 17. Deus já está falando na passagem. Pode ser o versículo 1 mesmo? Amém? Diz assim: então Elias, o tesbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe: tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho nem chuva haverá nesses anos, segundo a minha palavra. Veio-lhe a palavra do Senhor, dizendo: retira-te daqui, vai para o lado oriental e esconde-te junto à torrente de Querite, ou ribeiro de Querite, fronteira ao Jordão. Mais um: beberás da torrente, e ordenei aos corvos que ali mesmo te sustentem. Só esse. Foi, pois, e fez segundo a palavra do Senhor. Retirou-se e habitou junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão. Até aqui, Pai, em nome de Jesus, nós te damos graças por tudo. Gratificante é a sua presença, falar da sua palavra. Que o seu poder se aperfeiçoe em nossa fraqueza. Perdoa as falhas que há em nós, Jesus. Perdoa-nos. Há pensamentos de um segundo atrás. Continua conosco. Fala aos nossos corações nessa noite. E que teu Espírito produza o resultado em cada coração, começando pelo meu, em nome do Senhor Jesus Cristo. Assim te agradecemos. Que todo empecilho caia por terra nessa noite. Todo bloqueio, todo obstáculo, toda barreira, todo impedimento caia. Tudo que iria impedir, tudo que estava preparado, articulado, programado, articulado pelo inimigo para impedir que essa palavra entrasse e produzisse o resultado em cada coração, agora, em nome de Jesus, caia por terra, seja amarrado, vá para o abismo agora, em nome de Jesus. Pai, obrigado, obrigado, Jesus, obrigado. Amém. Glória a Deus. Amém. Deus é bom. Sei que você conhece essa história. Faz tempo que isso não acontece. Parece que tem óleo na mão. Algo vai acontecer. E essa história sobre Elias, é claro que você conhece a história quando Elias vai para a caverna, mas essa é diferente. A diferença dessa história e da história da caverna é que Deus aqui manda Elias fugir. Observe que aqui Deus manda Elias fugir, na caverna não. Na caverna é diferente. Na caverna Elias vai para a caverna. Elias está na caverna, ou seja, no monte de Horebe. O monte de Horebe é o monte de Deus. E muitas vezes você vai estar naquilo que é de Deus, mas Deus vai mandar você sair dali, porque Ele não mandou você estar ali. Tem coisas que mesmo sendo de Deus, não é para você estar naquele tempo, naquele lugar. Tem coisas que é de Deus, mas não é para o seu tempo. Tem coisas que é de Deus, mas não é para você estar ali. Então por isso você vai dizer: Elias, sai daqui. O que você está fazendo aqui? O que você está fazendo aqui? Eu te mandei vir para cá. E isso me remete a uma palavra que a gente sempre está acostumado a repetir. Queremos sempre ouvir algo de Deus. Uma resposta nova de Deus. E muitas vezes
você não vai ouvir uma resposta nova de Deus. Você vai ouvir: Elias, o que você está fazendo aqui? Tipo, Elias, se eu não te falei uma coisa nova, prevalece na última que eu te falei. Se eu não te falei uma coisa nova, prevalece na última, que ela tem valor. O que Deus falou para você da última vez? Qual foi a última palavra que Deus entregou para você? Porque talvez você está aqui hoje em busca de uma palavra nova sobre a sua vida, e Deus está dizendo: o que eu te falei antes mesmo? Porque o que eu te falei por último, você tomou a direção errada do que eu te falei. Mas não é sobre isso que eu quero pregar. Eu só quis dizer a diferença da caverna, e é aqui sobre onde nós vamos pregar agora. A diferença da caverna é essa: está no lugar que é de Deus, um monte de Deus, um monte de Pois é, nem sempre estar no que é de Deus é para o seu tempo, é da vontade dele naquele momento. Mas aqui agora, vamos no versículo 1. Então Elias, o tisbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos nem orvalho nem chuva haverá, senão segundo a minha. Ele não diz segundo Deus, ele não diz segundo o Senhor dos exércitos, ele não diz segundo o Senhor Jeová, segundo a minha palavra. Ele sabia que ele tinha autoridade, ele sabia que Deus era com ele, ele sabia que o que ele falasse, Deus escreveria em cima e embaixo. Ele sabia que o que ele ligasse na terra, Deus ia ligar no céu. O problema nas nossas orações, entre ligar coisas na terra e no céu, é quando você liga coisas que Deus não está ligando. Porque quando você liga coisas que Deus não mandou você ligar, vai até acontecer, mas você vai ter que arcar com aquilo, o resultado daquilo que acontecer. Porque sobre a minha palavra, segundo a minha palavra, não vai chover. E se cumpriu. Durante 3 anos e alguns meses não choveu. Pensa, não choveu em lugar nenhum. Não choveu. Cumpriu, porque ele era o homem de Deus e Deus assinava embaixo. Só que agora, quando nós começamos a determinar coisas que Deus não está falando, então é sinal que a gente precisa melhorar um pouco. Então Deus vai falar com Elias agora: Elias, você está precisando, eu estou precisando dar uma podada em você. Vem aqui no jardineiro. Eu estou precisando dar uma podada em você, porque você está começando a falar coisas segundo a sua palavra e está esquecendo sobre a minha palavra. Vem aqui. Quando a gente começa, repara, talvez a palavra vai estar falando com você. Quando a gente começa a falar coisas que Deus não mandou, ou falando que Deus falou, a gente começa a passar coisas por aquilo, passar algumas provações. Vamos lá, estão comigo aqui ainda? 2. Depois veio a ele a palavra do Senhor. Meu Deus, olha aí. Toda vez que eu libero uma palavra que é minha, Deus fala assim: agora eu vou te dar a minha. Já que está falando a sua, eu vou te dar a minha palavra agora. Já que você escolheu uma direção sua, eu vou te dar a minha direção. Observe. Depois veio a ele a palavra do Senhor dizendo: vai-te daqui e vira-te para o oriente e esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. Isso vai me saltar os olhos. Por quê? Ele não precisava falar que está diante do Jordão, porque ele poderia falar assim: vai para o Jordão. Mas ele vai mandar ele para o ribeiro de Querite. Ele não está mandando ele para um rio Jordão que era grande, imenso. Ele está mandando ele para algo menor, um ribeiro que deságua num rio. Ele está mandando ele para o ribeiro de Querite. E ribeiro de Querite significa sob medida. Ribeiro de Querite significa sob medida. Jordão significa aquele que desce. Então pensa, Deus está dizendo para ele assim: você não está preparado para descer ainda, enquanto você falar no seu nome.
Então você vai para Querite, ser tratado lá e ficar sobre medida, a minha medida. Vai para o Ribeiro de Querite, ficar sobre a minha medida. Eu vou lapidar você, deixar você na minha medida, e depois você vai estar pronto para descer. Porque não dá para descer sem propósito. Porque não adiantava ele mandar ele para o Rio Jordão, vocês estão entendendo? Não dá para mandar ele para o Rio Jordão, aquele que desce, se ele descer sem propósito. É isso que acontece na maioria da vida das pessoas. Elas querem algo maior, mas quando chegam em algo maior, não tem propósito. E quem não tem propósito, se perde dentro de um processo. Porque não está preparado para as etapas. Então Deus vai mandar ele primeiro para Querite, para dar uma podada nele. Não é sobre a sua medida, é a minha. A sua vai dar errado, Elias, vem na minha. Tem alguém passando pela medida, o corte de Deus aqui? Vou levantar a mão sozinho. Quem sabe é só eu que estou aqui, estou passando isso. Amém. 5 corajosos ali levantaram a mão. Mais 2 envergonhados ali também levantaram a mão. O resto está tudo. O resto está bem. Vocês estão entendendo essa palavra? Por acaso você já falou alguma coisa sobre a sua palavra que você se arrependeu depois e pagou por isso? Então vamos lá. Vai-te daqui e vira-te para o Oriente, esconde. Olha Deus falando com ele, esconde. Quer dizer, quando Deus fala com ele, Deus está falando para um profeta, esconde. Quando Deus fala para um profeta, esconde, está dizendo, você não está pronto para algo maior. Você não está pronto para algo maior. Se você cair em algo maior vai te conduzir para onde quiser, mas você não vai conduzir algo maior. Às vezes brigamos com Deus. Observe o que está escrito aqui no final. E ele está diante do Jordão. Cara, que loucura. Deus te colocar de frente àquilo que é maior e fazer você ficar naquilo que é menor, mas diante de você está o que é maior. E você olha para aquilo que é maior e fala assim, eu sou capaz. E Deus está dizendo, não é. Eu sou capaz. E Deus está dizendo, não é. Eu sou melhor que aquela pessoa. E Deus está dizendo, ainda não. Eu consigo fazer isso aí. Deus está dizendo, ainda não. Ainda não. Mas como pode aquela pessoa? Eu sou concursado. Eu tenho títulos. Eu tenho diplomas. Como pode aquela pessoa estar no Jordão? Ela já sabe descer, você ainda não sabe. Ela sabe surfar em águas que não tem ondas, você ainda não sabe. Ela já foi podada, ela tem experiência. Não existe amadurecimento sem experiência. Não existe amadurecimento sem experiência. Ela tem experiência naquilo, ela sabe o que está fazendo porque ela tem experiência naquilo. Queremos estar muitas vezes no lugar de pessoas, mas não passamos as pequenas etapas. Não queremos o ribeiro, não queremos a medida de Deus, o primeiro corte de Deus, a primeira lapidação de Deus já arrebenta com a gente quer desistir de tudo, a gente quer jogar tudo para o alto, a gente quer desistir, a gente fala, por que isso na minha vida? Para que eu fiz isso? Você também está assim? Você vê muitas pessoas crescendo e fica falando, poxa, como pode? Eu faço muito mais que aquela pessoa e ela tem mais do que eu, por quê? Não é justo. Deus não é mau, Ele é justo, e por Ele ser justo, Ele não quebra etapas. Agora observe. E há de ser que beberás do ribeiro. Tipo, você vai estar diante do Jordão, mas você vai beber do ribeiro. E eu tenho ordenado aos corvos que ali te sustentem. Você vai beber do ribeiro. Não é daquilo que está diante de você. O que está diante de você também é meu, mas você não está preparado para isso ainda. Então bebe do ribeiro. A porta que eu te prometi,
Se você não entrou, se ela não se abriu para você ainda, é porque você não está pronto para ela. Então fica no querite. Eu quero te preparar no querite, porque você deu ordem que não choveria e eu te honrei. Todo mundo viu que você é profeta, mas agora tudo está seco, não tem chuva mais, mas o ribeiro de Querite ainda tem água. Mas olha, vai para o lugar que tem o que eu estou te falando. E os corvos, já ordenei aos corvos que te sustentem. Quando Deus te dá uma direção, Ele também sustenta o que Ele falou. Vai para Querite. Vai para Querite. Que eu também já dei ordem. Não é eu vou dar, eu já dei ordem. Quando Deus fala com você, te dá uma direção nova, Ele destrava o seu destino, porque Ele já fez, já aconteceu, já está pronto para que você tome posse daquilo. Eu quero dizer para você nessa noite, se Deus liberou uma palavra sobre a sua vida, já existe, já está pronto, já está consumado, e você vai acessá-lo daqui a pouco. Ei! Deixar alguns lugares dói. Dói. Deixar algumas coisas dói. Renunciar a algumas coisas dói. Mas toda renúncia te lapida para o novo de Deus. Toda renúncia te prepara para o melhor de Deus. Sem renúncia não tem algo novo. Porque não é isso que está escrito em Isaías 43, 18 e 19? Não vos lembreis das coisas passadas, e nem valorize as antigas, por acaso não está observando? Eis que faço uma coisa nova. Mas não dá para ele fazer uma coisa nova e continuar no propósito de estar fazendo. Ou seja, ele já está fazendo, mas para ele continuar fazendo, você não pode valorizar as coisas antigas, nem lembrar das coisas passadas. Ainda que as coisas passadas sejam boas, ainda que as coisas antigas é de Deus. Como o pastor Igor pregou outro dia aqui, tem hora que Deus vai te pedir para você largar coisas que Ele te deu. Por quê, pastor? Porque Ele é um Deus que faz tudo novo. Ele não acrescenta repetições, Ele não acrescenta coisas velhas. Quando Deus te pede para largar algo que Ele te deu, é porque Ele quer colocar algo melhor. Então, só que qual é o problema, pastor? O problema é que as pessoas se acostumam com aquilo que Deus deu elas. As pessoas agarram e falam, isso é meu e não quero largar. Foi Deus que me deu, e Deus está dizendo, eu sei que eu te dei, mas eu tenho uma coisa nova. Então, quando Deus te dá uma direção, Ele também te sustenta, Ele destrava. Estava seco em tudo ao redor, mas tinha um ribeiro preparado para ele. Deus está falando, olha, vai para o ribeiro porque tem água para você. Mas Ele está dizendo também assim, mas comida também não vai faltar. Eu já dei ordem aos corvos. Meu Deus, olha isso aqui que interessante. Estão entendendo? É que às vezes, antes de eu continuar, as pessoas não vivem um contentamento. Elas transformam o presente em passado ou em futuro, mas não vivem o presente. Não vivem o hoje, não vivem o agora, porque elas estão diante de um Jordão, estão vendo o Jordão, e elas estão vivendo o Jordão no tempo do presente, no lugar que não é o Jordão. Elas estão chorando por algo que não é tempo. Então ela perde o presente e ela não vive o presente, e ela se acaba no presente, porque ela não se alegra no presente com aquilo que tem no momento. E Deus está dizendo, você vai, antes do Jordão, você tem que passar, dar uma passadinha lá, meu filho.
Afinal, Deus está mandando você dar uma passadinha aonde? Em qual deserto Deus está colocando você, em qual área? Que parece que não vai para frente de jeito nenhum. Parece que tem anos que você está esperando uma coisa acontecer, não acontece de jeito nenhum. Está travado, está parado. E você, meu Deus, já jejuei, já orei, já fiz, o erro está em mim. Talvez o erro não está em você, não está no demônio, também não está em Deus. Talvez o erro está do modo como você espera a sua promessa se cumprir. Porque não adianta ir para onde Deus falou ou esperar o que Deus falou se você não ir crendo ou esperar crendo. Estão aqui? Então vamos lá. Vamos continuar. E há de ser que beberás do ribeiro, e eu tenho ordenado aos corvos que ali te sustentem. Foi. Essa palavra é uma palavra-chave. Só isso aí? Ele foi. Ele não questionou. Ele entendeu que o propósito era de Deus. Foi. Você foi? Você vai? Foi. Pois, e fez conforme a palavra do Senhor, porque foi e habitou junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. Olha, repetindo o mesmo versículo. Ele não foi lá dar uma passadinha, ele foi habitar lá. Por que habitar, pastor? Porque para habitar, quando eu habito, quer dizer que preciso de tempo. Quando Deus quer fazer um milagre rápido, Ele faz uma coisa rápida. O me hoje, rapidinho. É instantâneo, é um milagre instantâneo. Mas quando a pessoa é problemática, então precisa habitar, precisa de tempo. Precisa de etapas. Por isso que Ele vai mandar a pessoa primeiro para um lugar menor. Porque quem valoriza o pouco, no muito Ele coloca, Deus. Porque quem não valoriza o pouco, não está preparado para valorizar o muito. É a mesma coisa de você pedir meu Deus, eu quero, me honra, meu Pai, me honra com um salário, eu quero ganhar 6 salários, 7 salários, meu Deus. Mas você não honra a Deus nem com a metade de um. Você é um mau administrador. Você que eu falo, modo de falar. Vamos continuar aqui. E ele foi, amém? Foi, pois, e fez conforme a palavra do Senhor, porque foi e habitou junto ao ribeiro de Querite, que estava diante do Jordão. De novo está repetindo isso aqui, observe em verdade, Deus está dizendo, tem que ser assim. Eu vou continuar deixando algo diante de você, até você entender o que eu quero. E os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne à noite. E bebia do ribeiro. Olha, ele está bebendo do ribeiro. E os corvos, está se cumprindo o que Deus falou. Não está faltando. Tudo bem, não tem uma frutinha ali a mais. Não tem mas tem o que Deus falou. Tudo bem, não tem uma saladinha a mais aqui, mas tem o que Deus falou. Tudo bem, não tem umas coisas, mas tem o que Deus falou. Tem pão, carne e água. Tem pão, carne e água. Observe que no deserto Deus está honrando esse homem como sacerdote. Observe como no deserto Deus está honrando ele como comida de quem tem uma casa. Pão, carne e água. Pão, carne e água. É muito estranho você falar assim, porque a gente quer escolher como Deus vai fazer para a gente. Segundo historiadores, os corvos aqui eram homens que passavam por ali e alimentavam Elias. Mas eu gosto de acreditar no sobrenatural de Deus, porque Deus usou os corvos lá com Noé, usou também a pomba e assim por diante.
Então observe, um corvo, uma ave de rapina, ou seja, uma ave carniceira. Como pode uma ave carniceira, que só gosta de carniça, de carne podre, carregar nas suas garras ou no seu bico pão fresco com carne fresca? Como pode isso acontecer? Nós nos preocupamos como que Deus vai fazer, nos preocupamos como que Deus quer fazer e quem Deus está usando. Pastor, por que o corvo não comia do pão e da carne? Porque era fresco, o que é dele é podre. Deus estava mandando algo diferente, porque sabia que quem é diferente não vai tocar naquilo que Ele está mandando para você. Deus está mandando uma ave que gosta de algo podre, de carniça, porque sabe que ela não vai tocar naquilo que é fresco. Porque tem hora que você tem que confiar, tem hora que Deus vai colocar pessoas na sua vida que parece que não dá para confiar, porque muitas vezes quem está perto demais vai querer tocar naquilo que é Senhor. Estão comigo? E as maiores decepções vêm de quem está perto da gente. Não são os carniceiros, porque o carniceiro você já sabe que é carniceiro, e você sabe que ele não vai tocar naquilo que ele não gosta. Então você não desconfia de quem você sabe que não gosta, que não vai daquilo que você gosta. Aquilo ali? Não, conheço, ele nem vai tocar nada não. Diferente. Conhecer e confiar é diferente. Aquele ali eu conheço, aquele ali eu confio. Uma coisa é conhecer, outra coisa é confiar. Não dorme não. Deus está querendo destravar sua vida hoje. Deus está querendo fazer você entender hoje que esse tempo que você está passando é um tempo de poda, é um tempo de Ele colocar na medida dEle, para Ele colocar você naquilo que Ele falou, para Ele colocar você dentro daquilo que Ele te prometeu. Porque se não aconteceu ainda, é porque está precisando podar, está precisando dar umas podas. E sucedeu que passados os dias o ribeiro se secou, porque não tinha havido chuva Meu Deus. O que Elias falou demorou, mas chegou. O que Elias falou, profetizou, demorou, mas aconteceu. Só que vai atingir ele agora. Não tem chuva, não tem água. E o ribeiro vai se secar. Só que aí vai acontecer algo que eu falei agora no início. Então veio a ele a palavra do Senhor dizendo, olha, Deus vai falar com ele de novo. Toda vez que algo acaba na sua vida, algo seca, Deus vem com a palavra. Ah, para de graça, não pegou aí? Toda vez que algo está acabando na sua vida, que está secando a sua vida, Deus te dá uma nova direção. Toda vez que algo... Ei, pelo amor de Deus! Presta atenção! Será que você não está entendendo até agora? Estou fazendo esse rodeio todo aqui para dizer para você: tem uma nova direção de Deus para a sua vida. Talvez você está sofrendo aqui e não está querendo ver diante dos seus olhos uma nova direção de Deus. Toda a direção que Deus te dá, Ele te prepara para aquilo que Ele quer te colocar. Observe, quando começou a secar o ribeiro, veio a palavra do Senhor. Está seco. Eu vou te mandar para um lugar que ainda tem água. Está seco. Vou te mandar para um lugar que ainda te sustenta. Está seco. Vou abrir uma porta onde tem o que você precisa. Nada acontece. Não sou valorizado. Isso e aquilo. Vou te enviar para um lugar que tem água. Vou te mandar para um lugar que, por um tempo, eu te honrei com água, pão com carne. Mas agora eu tenho uma outra coisa para você em outro lugar.
Você tem orado para Deus tirar você desse lugar, desse serviço? E abrir uma porta nova? Você tem orado... Não, casamento não vale. Não, casamento não vale. Colocar no lugar da esposa, do marido, não vale. Não vale. Não. Você ficou alegre, trava esse sorriso agora. Não vale. Esse não vale. Se você ainda é solteiro, vale. Se você ainda é solteiro, vale. Vamos continuar. Então veio a ele a palavra do Senhor dizendo: levanta-te e vai a Sarepta, que é de Sidom, e habita ali. Tipo assim, eu tenho uma nova habitação para você. Mas olha que interessante, são coisas simples na Bíblia que a gente não percebe. Olha lá, ó. Levanta-te e vai. Ó, levanta-te, vai e habita. Levanta-te, vai e habita. Não, olha a ordem. Levanta-te, vai e habita. Ou seja, por que ele está mandando levantar primeiro? Levanta-te. Porque não dá para ir sem levantar. Deus sabe a ordem que Ele está te pedindo as coisas, porque Ele sabe primeiro que você tem que fazer uma primeiro, para depois fazer a outra. Levanta-te, depois vai. E porque não dá para habitar também se você não chegou lá. Não dá para tomar posse se você não chegou lá. Não foi isso que Deus fez também com Abraão? Abraão, me dá o seu filho que você mais ama, sacrifica ele para mim, mata ele como prova de amor. Levanta, Abraão, e vai, que eu te mostrarei as montanhas quando você chegar lá. Quando você chegar, quer dizer que se Abraão não fosse, Deus não ia mostrar com a montanha. Tem coisa que você tem que ir para Deus mostrar a montanha. Tem coisa que você tem que começar para Deus te mostrar. Tem coisa que você tem que ter atitude para Deus te mostrar o resto. Pastor, tô doidão para fazer esse curso, mas se até agora você não foi lá se inscrever. Pastor, eu quero ser isso, mas até agora você não foi nem fazer faculdade. Pastor, eu quero ser um pregador, mas você nem estuda a Bíblia. E os cursinhos que o pastor dá na igreja, você nem participa. Nós queremos ser muita coisa. Queremos ser muitas coisas, mas não levantamos. Queremos ser lapidados no sofá. Mas vamos continuar aqui, eu estou fechando para a gente orar. Vamos lá. Essa palavra aqui teria que ter uns 2 cultos ainda. Vamos lá. Ó. Então veio a ele a palavra do Senhor dizendo: levanta-te e vai a Sarepta. Só que aqui está um problema, Deus não mandou ele para o Jordão de novo. O Jordão está diante, não está? Mas ele não mandou para o Jordão de novo. Quer dizer que mesmo habitando ali em Querite, ele não estava pronto ainda para o Jordão. Vai mandar ele para Sarepta. O que a palavra Sarepta significa? Lugar de fundição. Tipo, poxa, primeiro ele corta na medida dele e agora ele coloca no lugar de fundição. Lugar de fundição, ou seja, a prova de fogo tem que passar pelo fogo. Tipo assim, é como um barro, como um vaso que é feito, depois vai para o forno. E tipo assim, eu não posso trincar ali, que senão eu vou ter que refazer de novo. Porque quando o barro seca, o vaso seca. Estão comigo, gente? Quando o vaso seca, se ele não suportar o fogo, ele trinca, o barro trinca. Vai para o lugar de fundição, porque lá eu vou ver se você realmente aguenta o fogo. Tem lugar que você vai chegar, não vai fazer nada, não vai mover nada, e Deus só vai provar você para ver se você está preparado para aquele lugar. Vamos. Então veio a ele, vamos fechando. Levanta-te e vai para Sarepta, ou seja, agora vai para o lugar de fundição.
que é de Sidom, e habita ali. Eis, ou seja, tem mais uma etapa na vida de Elias. Toda vez que você não está pronto para algo que está diante de você, você sempre vai habitar por um tempo em um lugar que está próximo a ele. É forte essa, hein? Gente, não deixa o sol de mais cedo, não deixa o cenário de mais cedo destruir esse momento. Lava o rosto, acorda, dá um tapa aí, vai dar certo, estou acabando agora. Vamos lá. Então, vamos fechar. E habita ali, e eis que eu ordenei a uma mulher viúva que te sustente. Antes eram os corvos, agora é uma mulher viúva. Cara, se o cara não for muito profeta, ele vai ficar doidão. Porque ele fala assim, poxa, primeiro manda um corvo me sustentar. Será que eu estou ouvindo a voz de Deus mesmo? Porque será que foi Deus que falou comigo para ir para aquele lugar? Vou falar uma coisa muito séria aqui. Quando as mentes ficam confusas, será que eu que estou ouvindo? Será que foi Deus que falou isso comigo? Ou é loucura da minha mente? Porque, como assim? Será que foi Deus que falou comigo? Um corvo levar comida fresca para mim? E agora? Só que agora ele está treinado. Ele sabe que é a voz de Deus. E Deus fala, agora é uma viúva. Meu Deus, mas a Bíblia fala que somos nós que temos que sustentar as viúvas, não a viúva sustentar os profetas. A Bíblia fala que é os profetas que sustentam as viúvas, não as viúvas sustentar os profetas. E ele está mandando ele agora para uma viúva sustentar ele. As coisas loucas desse mundo. Mas ele não questionou a Deus, falou assim, não Senhor, está errado. Bom, isso não é de Deus, a sua palavra fala outra coisa. Porque eu dei ordem para uma viúva que te sustente. Uma mulher viúva que te sustente. Então ele se levantou, vou fechar por aqui, a viúva prega outro dia. Então ele se levantou e foi a Sarepta, e chegando à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher viúva, apanhando lenha. E ele a chamou e lhe disse, traze-me, peço-te, uma vasilha, um pouco de água, que beba. E indo ela buscar, ele a chamou e lhe disse, traz-me agora também um bocado de pão, e traz-me agora também um bocado de pão na tua mão. Porém ela disse, vive o Senhor teu Deus, que nem um bolo tenho, senão somente um punhado de farinha. Vamos lá mais um pouco. Na panela, e um pouco de azeite na botija. E vês aqui, apanhei 2 cavacos, vou preparar, ou seja, 2 cavacos de lenha, vou prepará-los para mim e para o meu filho, para que comamos e morramos. E Elias lhe disse, não temas, vai e faze conforme a tua palavra, porém faze disso primeiro para mim, um bolo pequeno, e faze-mo para fora, depois, e traz-me para fora, depois farás para ti e para teu filho. Pensa, a mulher acabou de falar com o profeta que só tem uma medida para fazer para ela e para o filho, e o profeta falando, faz primeiro, traz para mim, depois faz para vocês dois. Só tem uma medida, como é que vai fazer para os dois? É no momento de crise da sua vida, de dificuldade, que Deus vai pedir uma renúncia para você. Que Deus vai pedir para você renunciar à sua covardia, à sua incredulidade, para você crer, para você ter fé. E não precisa de um pastor aqui no altar pedir para você fazer um voto. Tem hora que você vai sentir o seu coração queimar e vai falar assim, vou fazer um voto que Deus está me pedindo. O voto é você com Deus. Você com Deus faz um voto, porque tem hora que Deus vai queimar isso em você, você vai achar que é loucura. E talvez você está querendo que o pastor fale aqui no altar, eu quero levantar um voto, e Deus falando, quem tem que levantar é você, meu filho. Quem tem que levantar um voto aqui não é o pastor, quem tem que levantar um voto aqui é você. Porque quem vai te honrar não é o pastor, quem vai te honrar sou eu. Então use a sua fé para aquilo que Deus está te pedindo. Vou fechar. Não dá para continuar, a gente tem que orar, vamos lá. Porque assim diz o Senhor, seu Deus,
a farinha da panela não se acabará e o azeite da botija não faltará, até o dia em que o Senhor dê chuva sobre... Pronto, agora aqui Deus entra no lugar e fala assim: olha, até o dia que o Senhor dê chuva sobre... Ele tampa a profecia agora de Elias. Tipo, mulher, não é por causa que Elias falou algo que vai faltar na sua vida. Até quando ficar sem chover, não vai faltar farinha e nem azeite na sua panela. Pastor, não entendi. Ninguém pode amaldiçoar o que Deus já abençoou. Pastor, a palavra vai terminar aqui? Vai, eu vou continuar depois. Estou aqui de intrujão hoje. Não era para eu estar aqui, mas como eu estou aqui de intrujão, Deus queria libertar a nossa vida hoje. Deus está querendo que você confie. Como assim, pastor? Confie. Deus está querendo que você confie nessa noite. Deus está querendo dizer para você: eu tenho uma direção nova para você. Deus está dizendo: ei, o que aconteceu com você não tem a ver com o que eu vou fazer na sua vida. O que aconteceu no ano passado, o que aconteceu há 15 anos atrás, não tem a ver com o que eu vou fazer na sua vida. Você não pode ficar preso nas coisas passadas. Você não pode ficar preso nem lembrando das coisas que acabaram com a sua vida sempre. O que te prendeu lá atrás não te deu nada. Você não pode ficar preso a um diagnóstico. Deus está falando isso aqui agora comigo. Deus mostrou que agora 5 pessoas estão aqui dentro que tem um diagnóstico contrário. Arabacantarabassoberemanai. Deus está falando comigo aqui agora, Arabacantarabassoberemanai, que tem 5 pessoas aqui que tem diagnóstico do médico, Arabacantarabassou, e que Ele é o Senhor, e que Ele é o Senhor que vai mudar esse diagnóstico hoje. E você pode me procurar no final do culto, já que você não tem vergonha de levantar a mão. Não deveria. Você pode me procurar no final do culto, que eu vou orar por você. Deus vai mudar esse diagnóstico, você crê? Eu creio nisso. Eu quero orar com você hoje. Amém, glória a Deus. Amém. 3. Amém, isso é a coragem. Ontem me fizeram uma pergunta na caixinha de perguntas lá do Instagram, sobre: pastor, como manifesta a ousadia? Como manifesta? Não ri, senão eles vão saber que é você. Então, como manifesta, minha filhota na fé ali, como manifesta a ousadia para curar pessoas? Precisa que Deus fale. E eu respondi para ela que Deus não te deu um espírito de covardia. Se Ele não te deu algo, quer dizer que te deu outra coisa. Mas Ele te deu um espírito de poder, de amor e de equilíbrio. Porque tudo que é de Deus tem equilíbrio. Estão comigo? Então observe, essas 3 palavras é uma junção que está dentro de você. E quando você tem uma ousadia, o que é fé? Fé não é uma oração, fé é uma atitude. Então, quando você tem ousadia, essa junção desabrocha e manifesta o poder do Espírito Santo que habita em você, de dentro para fora. Então, quando Deus fala algo com você, você tem que tomar posse assim: sou eu mesmo. Está falando comigo? Está falando comigo, sou eu. Eu quero essa cura logo. Crie nessa palavra, por isso estou falando. 3 levantaram a mão, os outros 2 vão ter coragem também. Hoje nós vamos orar. Pastor, qual a direção dessa palavra toda aqui? Não tem fim essa palavra? Tem. Deus tem uma nova direção a partir dessa noite na sua vida. Deus tem uma nova direção para a sua vida. Você precisa respeitar as etapas e o que Deus está direcionando você. Deus tem uma nova direção. Ei, não tenha medo de ir para onde Deus direcionou. Ele vai te sustentar. Não tenha medo de fazer o que Deus está te pedindo, porque Ele vai te sustentar. Não tenha medo de ser ousado, porque
Ele vai te honrar. Eu sei que isso mexeu com a cabeça de muitas pessoas aqui agora, porque tem muita gente que tem medo de largar uma coisa, investir em algo e depois perder tudo. Então você não tem fé. Por favor, não estou falando para você fazer nada. Depois vai colocar a culpa do pastor. Mas se é de Deus, vai acontecer. Eu quero orar com você. Fica de pé no seu lugar. Fica chato quando tem muita glória aqui, porque, sabe por quê? Eu falo isso sempre, só quando você prega tem glória aqui. Não dá isso, não dá. Eu estou achando que as minhas palavras direcionadas estão erradas. Deus tem que falar diferente comigo, gente. Ô Deus. Gente, isso é repetitivo, mas eu vou falar. Quando a gente estava lá embaixo na garagem, as pessoas ficavam dizendo assim: de novo você está quebrando a igreja, pastor? Quebrei a igreja 4 vezes. 4 vezes. Eu só não construí mais essa igreja mais alto, com galeria e tudo, porque o pessoal me parou, me dá uma travada. Mas é como é como o profeta e a viúva, que ele fala: vai e pede muitas vasilhas emprestadas. Quando acaba as vasilhas, o azeite acaba. Não é o azeite acaba e fica cheio de vasilha, é quando acaba a vasilha. Por quê? Porque enquanto você tem espaço, Deus tem o que colocar. O dia que você para de fazer, para de crer, o azeite também para. Enquanto eu fui construindo, Deus trazia todo dia. Glória a Deus pelos dizimistas, mas os dizimistas não conseguiam pagar o preço dessa obra toda. Os dizimistas não conseguiam pagar a acústica na parede, a acústica no teto, não conseguia pagar nada. Eu honro a vida deles porque eles ajudaram, mas eles não conseguiam sozinhos. Quando eu falo nada, é sozinhos. Mas Deus todo mês trazia pessoas que eu nunca vi na minha vida e nunca mais vi. Deus mandou trazer 3 mil reais para o senhor. Deus mandou trazer 5 mil. Deus mandou trazer 4 mil. O cheque ia cair amanhã. Isso é fé, gente. Não esqueça o dia que o pedreiro falou comigo assim. Eu falei: pedreiro, pedreiro, eu quero construir aqui. Ele falou assim: quanto que a gente vai gastar? Ele falou assim: quanto você tem em caixa? Eu falei: a gente tem eu tenho 2.500. Eu falei com a boca cheia: tem 2.500. E ele falou assim: pastor, acho que você está fora. Isso aí talvez vai pagar a semana do pedreiro dos serventes. O material não vai ter jeito. Eu falei assim: dá para comprar alguma coisa para começar? Ele: dá. Eu falei assim: então nós vamos começar. E aí, desde que eu comecei, nunca mais parei. Então, não pare. Acredite. Mas faça o que Deus falou. Se Deus falou dentro de você, acredite na voz de Deus. A voz de Deus te confronta, mas ela não te bajula e nem é negativa, nem tem medo, porque Ele não te deu um espírito de medo. Se você tem medo aqui nessa noite, então esse espírito tem que sair de você. Porque eu não vos dei, como está em Timóteo, não vos dei um espírito de medo, de covardia, mas de poder, de equilíbrio e de amor. Maior é o que está dentro de você. O espírito que habita em você te dá equilíbrio, te dá amor e te dá poder para continuar. Por isso você está aqui hoje, para mudar a sua história, mudar a sua trajetória. Vamos orar. Eu estava hoje dentro do carro e Deus falou comigo assim: essa é uma noite de destravamento. Eu falei assim: meu Deus, não vai ser nem eu que vou pregar. E eu falei: não vai ser nem eu que vou pregar.
É uma noite de destravamento. Deus vai lançar você adiante. Deus vai lançar você adiante. Deus vai mudar a sua trajetória. Deus vai honrar você. Deus vai mudar a sua vida. Você crê nisso? Então celebre a sua vitória agora. Celebre antes de orar. Celebre. Celebre. Ei, os judeus sempre fazem festa antes do milagre acontecer, porque eles celebram antes, porque eles têm certeza do que vai acontecer. Qual o segredo dos judeus? Eles acreditam antes, eles celebram antes. Eles não ficam esperando ter para celebrar, eles celebram sem ter. Então celebre hoje a sua vitória mesmo sem ter. Mesmo sem ter acontecido, vai acontecer, porque há a garantia de Deus na sua vida. Vamos orar?